Faltou ele no final passado. Eu só estava nos jogos, né? Não. Então vamos lá. Essa é a foto. Nós vimos na aula anterior. Beleza? E essa é a foto do ímã. Então, 2 minutos para fazer descrição e responder os quesitos. Já que vocês não fizeram na aula passada. Mentira. E enquanto o caso, eu vou deixar na foto, tá? Mandei no grupo. Isso, boa. Não sei ninguém mandou no grupo nada, semana passada. Não é o índice de material, objetivo de um ímã. E apresenta ímã incomensurável com ruptura incompleta e eu coloquei como se fosse um relógio, região 9 horas. Certo. 9 horas? O que é isso aí de relógio? Você está falando? Eu não entendi. Como é que é isso? Para identificar conforme se fosse um ponteiro, mais ou menos onde seria o setor, como se fosse apontando. Mas como é que tu sabe a hora que aconteceu o evento? Não a hora do evento. Eu sei como se fosse um relógio ali e É aquela separação que ela não liga, que faz um tem a. Então assim, gente, utilizando o ímã como uma referência espacial, um relógio analógico, a gente utiliza o ímã para verificar os ponteiros, né? E verificar onde tem lesão e onde não tem. Então, se eu tiver uma lesão meio-dia, eu falo lesão às 12 horas, às 9 horas, 6 horas, né? Assim por diante. Já, eu perguntei isso para ti porque já aconteceu, eu colocar no laudo. Lesão às 6 e 9 horas, utilizando um relógio analógico com referência espacial, entre parênteses, né? Isso. E aí, a resposta que veio da delegacia foi como que a gente sabia o horário do evento. Foi exatamente isso que eu estou te perguntando. Não é o horário do evento, é uma referência anatômica ali, né? Beleza. Mas, onde é que está o ímã ali? Mostra pra gente aqui. O ímã. Beleza. Aqui é uma região que não foi lesada. Não foi lesada? Ou parcialmente. Parcialmente? Não sei. Eu estou mais lucrando com isso aqui, ó. Tá vendo que era para continuar e ele dá um. Aí aqui a gente observa isso, mas na próxima foto fica mais fácil de ver, né? Aqui, ó. O pessoal que está vendo aqui desse lado aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá tirando foto no laser? Muito bem. Sinal do vagabundo vestido. Então, o que me dá dúvida é isso aí. Então, o grupo respondeu ali, fez a descrição. Fala tu aí, quer falar? Levantou a mão aí. Menos incompleto? Ímã sangrento, hiperemiado, com leve hemorragia, apresenta quimose nos lábios e vermelhidão, apresenta quimose em região perineal, apresenta lesões de borda ali, de formação ovalada. Formação ovalada. Beleza. E o ímã em si, aquele detalhe que eu mostrei ali agora, o que vocês acharam disso? Vamos por isso primeiro? Eu vou te falar isso. Número 1. Houve conjunção carnal que possa ser relacionada ao delito? O grupo daqui. Não? Por quê? Porque acredita ser um ímã anular. Beleza. Houve outro ato libidinoso que possa ser relacionado ao delito? Sem elementos? Por quê? Pode
que... Pode falar, se quiser. Pode ter acontecido uma Entendi. O restante acaba sendo para preenchimento de lesão para ver se ela está grávida, né? Então, se o agente, na hora da condução, ele transmitiu doença para ela, a gente tem que fazer o exame. Às vezes tem dados, às vezes não tem. O 4, se tem gravidez ou não, tem que fazer o exame para ver depois. Deficiência mental e idade, é na hora que a gente vê isso, né? Conversa com a paciente, com a pericianda, na verdade, ver se ela tem algum detalhe aí de enfermidade mental. E a idade é o exame do RG, verifica se é de nascimento ou RG. Mas, pessoal, esse caso aqui, do ímen, observa uma coisa interessante. A colega ali falou que é um entalhe, essa lesão aí, que não é lesão, que é entalhe. O que é entalhe mesmo? É quando é pouco profundo, ele não alcança a borda da parede vaginal. É pouco profundo, não alcança a borda da parede vaginal. E se eles têm ângulos abertos e bordas regulares. Mas o que te fez levar a crer que era um entalhe e não uma ruptura? Porque eu estava lendo um negócio aqui, ó, na sexologia focus. Aí eu li. Certo. E lá na imagem, o que te mostrou que era um entalhe e não uma ruptura? Mostra pra gente. As bordas regulares não tão profundas, porque o dele não está profundo, e as bordas regulares. Eu não entendi. Eu entendi você falando, mas eu não entendi lá. O quê? Eu não entendi lá. O que é uma borda regular e Aqui uma uma profunda? borda regular é esse aqui. Certo. E que não está profundo é esse aqui, que a gente consegue ver, entendeu? Vê o fundo? É. Entendi. Falou com convicção, falou certo, mas mostrou errado. Mostrou errado. Por quê? A borda, vou colocar no quadro ali que é melhor. Daqui a pouco eu passo por aí. Será que pode ligar ele? Não está funcionando. Infelizmente. Quer ver se está funcionando de novo? Ele já está, se fosse só levar. Ligou? É que aquilo lá não funciona sozinho, isso vai funcionar aqui. Vamos ver se vai funcionar. Vai não. Parece mais muito devagar. Mas ela vai variar, né? Ela aparece, mas ela fica clara, tá vendo? Ela não. Aí, tá clarinho? Não, mas ele fica assim, ó. Aí funciona. E o de lá? Tá fazendo barulho ainda agora. Meu Deus, vai explodir. Agora já trocou de lado. Não, tá bom. Não podia usar, não tá pegando. Não, mas tá bom agora. Tá bom. Ficou mais forte, imagina. Parece ser. Não, parece ser forte, né? Pelo menos tá funcionando os dois de cada lado, né? Na São parede. três. Depois que você quer. Entrou na parede. 4. Tá entendendo? Trocar a parede. Tem que trocar a parede, é. O cara que a pilha acaba, ele joga a câmera fora, né? Ficou a pilha. Ó. Aqui isso aqui, pra quem não entendeu, é um ímã, tá? Então o ímã seria essa borda aqui, né? Isso aqui é o ósseo, beleza? Bordas livres é essa borda aqui que não encosta em nada, que é o que está ali, que é do canal vaginal em si, beleza? E a borda que tem não livre, ela encosta na mucosa da vagina, tá bom? Ali a gente consegue ver uma lesão, aliás, uma lesão não, uma alteração, que é um entalhe de verdade, que faz isso aqui. Ele faz ele entra um pouquinho ali, né? A gente expõe, quando a gente volta, a gente consegue ver melhor uma parte ali, assim, a foto, essa outra lesão. A gente consegue ver uma foto melhor aí dele, ali talvez seria às 11 horas, né? Então deveria ser até mais aqui em cima, né? Quando ela falou certo. Não é tão profundo
A ruptura, vou colocar uma ruptura às 6 horas aqui, tá? A ruptura ela vai até o final. E é em formato de V. O entalhe geralmente é em formato de U. Então, ruptura é em formato de V e entalhe é em formato de U. Beleza? Sempre o entalhe, mas o entalhe inteiro. Outra coisa interessante. As bordas da ruptura, elas são de coloração esbranquiçadas, porque houve uma lesão. Então, imagina o ímã estar certinho ali, quando rompe, ele faz isso aqui. Ó. A gente consegue voltar para o lugar desse ímã. Se a gente fizer uma exposição do ímã abrir e fechar, ele abre assim e volta para o local. Abre e volta para o local. Apesar de estar rompido. No entalhe, não. No entalhe a gente abre, ele vai ficar naquele formato de U. Quando a gente volta, ele fica em formato de U ainda, como está na foto aí. Então não é uma ruptura, isso aí é uma alteração congênita, a pessoa nasceu com isso. Não é lesão. Não houve conjunção ali, não teve penetração de nada. Tá? É uma alteração normal. Achou aí? O que foi, pai? Não, é que agora eu fiquei na dúvida. Então, todo entalhe então, vai ser congênito? Todo entalhe é congênito. Todo entalhe é uma alteração anatômica normal. Todo. Tá bom? Entalhe não é ruptura. Então, você olhando a borda do entalhe, você vai ver que a cor dele é da mesma cor do resto do ímã. Porque não é lesão. Ele faz parte do ímã já. Tá bom? Então, eu mostrei aqui. Tem na próxima foto. Não tá vendo o? E o V? Tá vendo? O V? Saúde. Obrigada. Então vamos botar aqui, ó. Ali, ó. Muito bem. Isso aqui tudo, ó. Daqui pra cá, ó. Então, tá vendo esse negócio que entrou aqui, ó? Esse buraquinho? Esse é o U invertido, na verdade, né? Ele tá aqui, ó. Nessa parte aqui. Era para esse vir pra cá, ó. E aí ele entrou um pouquinho aqui. E aí quando a gente volta à exposição, a gente consegue ver que tem uma coisa faltando aqui. É esse U. Era para ele estar bonitinho como o resto do nível aqui, ó. Tudo. O pessoal daqui viu? Aqui, ó. Vou contar aqui, entendeu? Essa parte que entrou aqui é o entalhe. Então o ímã está aqui, era para ele continuar aqui, redondo. Quando ele entrou aqui, ó, ele fez um entalhe isso aqui. Na foto anterior, a gente consegue ver que tem essa exposição aqui. Quando a gente não expôs o ímã, tem isso aqui. Se fosse ruptura, ia ser até a borda final. Até o resto aqui. Oi? Mestre? Não, mas é normal. Não é V não. É porque assim, aqui ó, ele é em formato de U, entendeu? E aqui é a inserção do ímã, tanto desse lado, aqui assim, tanto aqui desse lado. A diferença é que a foto é um pouco girada, quando ele puxou aí, e aí você consegue ver um pouco mais aqui desse lado do que desse lado. Mas não tem ruptura aqui não. Tá? Na próxima foto, já adiantando, a gente consegue ver uma ruptura bem aí, ó, 6 horas. Olha aqui a foto. Tá vendo? Isso aqui é um entalhe, é um pedaço do ímã, entalhe não, entalhe, e aqui outro. Então aqui tem uma ruptura. Olha, a ruptura aqui e outra aqui, ó. Então tem uma ruptura 6 horas e umas 4 horas. E talvez tenha até uma outra aqui, ó, que não tenha sido exposta adequadamente. Beleza? Não sei se ficou clara a diferença agora. Agora ficou claro, né? Então a ruptura é o quê? O ímã está aqui em formato de V, o entalhe em formato de U. Não dá para ver muito bem na foto, mas as bordas aqui da lesão, ela é esbranquiçada, porque é uma cicatriz. A do ímã não, ela é da mesma cor do resto do ímã. Aqui sim é uma ruptura. Aqui sim houve uma condição carnal para poder fazer isso daqui. Mas voltando para o caso lá rapidinho, antes da gente continuar,
essa equimose aqui, ela pode ser uma conjunção não, alguma prática libidinosa. Mas depende muito da história, do que aconteceu, como é que foi. Tem crianças que a gente já avaliou no ML, isso aqui foi queda. No quadro da bicicleta. Esses outros pontinhos vermelhos que vocês estão vendo aí, às vezes é alergia, às vezes é mosquito, às vezes não é lesão. Aqui no glúteo que alguém falou ali, ó, isso aqui, às vezes é de higiene, que vai deixar assim. Mas a equimose não. Essa equimose roxa é de pancada, pode ser de algum chupão, que a gente chama de surgilação. A gente vai falar sobre isso depois. Tá bom? Então, eu não tenho às vezes elementos para dizer se foi ou se não foi. Eu vejo que eu vi aquilo ali, mas pode ser uma lesão. Não quer dizer que seja uma prática libidinosa. Tá bom? Então a gente responde sem elementos. Sem elementos. Tá? Aquela vermelhidão ali, normal, ela pode ficar assim, né? Aí pode ser por higiene, a alteração de contato com calcinha, outra coisa qualquer, fumada que passou, a mãe passou às vezes. Observa que está até um pouco ressecado, né? Aqui, ó, a pele, ó, nessa região aqui, ó, né? Assadura. Então, assim, várias coisas, não quer dizer que seja de lesão em si. E a grande chance de não ser, porque o ímã está íntegro, né? Não tem nada no ímã. Se tivesse uma lesão no ímã, a gente ia suspeitar de outras coisas também. Tá certo? Esse outro. Oi. No caso ali, as respostas seriam o quê? Houve conjunção carnal? Não. Houve outro ato libidinoso que possa ser relacionado ao delito? Sem elementos. Se eu respondi esses dois assim, o resto acaba sendo prejudicado. Tá? Prejudicado. O mosquito aqui me Todo resto a gente prejudicado. Se colocar 100 elementos, tá errado? O restante? Não. Não. Tá errado. Tá errado? Tá errado. Não, aqui não pode. Tem que colocar aqui é prejudicado só. Todos os outros? Todos. Foi tudo prejudicado. Pessoal, o próximo caso, esse aqui, eu trouxe para vocês verem o que é entalho. Tá? Mas o próximo caso é mais legal. É para ver se tem lesão ou se não tem lesão. Como a gente já viu que tem lesão, olha lá. Periciana, 34 anos de idade, desenvolvimento neuropsíquico adequado, comparece ao ML com história de conjunção carnal não consentida há 5 dias. Tá errado. Ao exame, observa-se ímã da foto, coletado secreção vaginal, anal e oral, que se demonstraram negativo para a pesquisa de PSA. O exame beta-HCG coletado apresentou resultado positivo. Então, o beta-HCG deu positivo, mas o exame de PSA e espermatozoide deu negativo. Beleza? Ela fala que teve uma conjunção carnal não consentida há 5 dias. Já estava grávida. Tá? Já estava grávida. Não é relacionada a um delito. Professor, mas essa ruptura aí? O que quer dizer essa ruptura? É antiga. Então, uma ruptura antiga, se a pessoa teve uma conjunção carnal hoje, daqui a 20 dias, é o tempo que o ímã demora para cicatrizar. 20 dias. Então, se for uma ruptura recente, até 20 dias eu consigo dizer se o ímã tem ruptura recente ou não. Com 21 dias, eu não sei se tem 21 dias ou 20 anos. Porque pode ser uma ruptura antiga. E o antigo, eu não sei qual é a data. Se foi ontem, se ela teve uma ruptura, ontem não, há 21 dias, ou teve 5 anos atrás. Entendeu? Então eu não consigo mais dizer. Então eu sei que tem uma ruptura antiga. Quando a gente fala antiga, é mais do que 20 dias. Beleza? Como é que ficaria esses quesitos aqui? Então, houve conjunção carnal? Professor? Oi, fala. Voltar. Essa questão do PSA, ele, depois de qual é o tempo dele que ele aparece no exame? Boa pergunta. Esse assunto daqui a 3 slides e meio. Quanto tempo eu consigo fazer a coleta de material? PSA, espermatozoide, isso aí tudo. 3 dias. 72 horas?
Quem dá mais? Quanto tempo eu consigo fazer a coleta de material e ele aparecer ainda positivo? Lá nos olhos. 3 dias. 72? ICM pode ser ICM. Sempre. Pode ser que cai até 72 horas. Sei. 72 horas, o livro traz essa informação. Em outra passagem do livro, ele fala que até 96. Tá? E tem estudos que falam que até 7 dias, até 10 dias, a gente consegue encontrar. Mas eu não encontrei. Na minha experiência no NL, até o quarto dia eu consigo achar. 96 horas. Que é o livro, França, ele colocava isso, 93, 96, 96. 4 dias. Vou ver que dá até uma questão de concurso aqui. Hoje, o França, a 11ª edição, ele fala de 72 horas. Ou seja, 3 dias. Tá, mas aí... E pro senhor? Na prática. Os Na dois sua estão certos. experiência chegou a 96, então significa Os dois quer dizer que pode parecer. De Os dois 72 estão certos, até tá, gente? 96. Se chegar uma pessoa com 4 dias que aconteceu a violência, eu não vou deixar de coletar. Ninguém vai deixar de coletar. Entendeu? Porque falar assim, passou de 72 horas, eu não vou mais fazer coleta. Não leva. Vai que aparece. Né? Até com 5 dias eu faço coleta às vezes. Depois de 5 dias eu vou fazer coleta. Vai que vem alguma coisa. Por quê? É uma referência só. Tá? É o presencial ou Os dois. Tá? Os dois. Então, dependendo do prazo, a gente não coleta mais. Entendeu? Esse monte de... Então, outra condição carnal que possa ser relacionada a um delito, não tem elementos para isso, né? Então, não ou sem elementos. Os dois estão certos aí, nesse caso. Houve outro ato libidinoso relacionado ao delito? Sim. Sem elementos. Pessoal, por que é sem elementos aqui? Na maioria das vezes. Porque um beijo, uma carícia, um toque, não vai deixar vestígio. E a gente não vai conseguir saber se teve ou se não teve. Tá? Então eu preciso saber o que eu estou vendo. Se eu estou vendo o vestígio, eu vou responder que sim. Tá? Então quase nunca não. Mas não ficou marca, né? Não ficou vestígio. Certo. Aí vai chegar no ML e a gente vai colocar o quê? Sem elementos. Porque não ficou nenhuma marca. Mas o delegado pode utilizar os vídeos como prova. Tá? Então, se ela falar, vale. Não, ela falar, vale sim. Pra gente saber a história, o que aconteceu, como é que foi. Então, no corpo do laudo, a gente pode colocar isso. Apesar de alegar que foi beijada, que teve que passar a mão no seu seio, que passar a mão no seu, na bunda, na perna, sei lá onde foi. Não há sinais de práticas libidinosas ao exame externo. Tá bom? A gente vai responder o que a gente consegue ver. Tá? O restante acaba sendo prejudicado. Na parte ali de gravidez, do crime resultou gravidez, prejudicado. E aí no corpo do laudo você vai escrever que existe uma gravidez anterior. Esse caso que eu trouxe aqui aconteceu comigo. A moça chegou, eu falei aqui na sala já, né? A moça chegou lá e colocaram pano na cara dela, disse que dormiu e acordou sem a roupa. Aí ela foi no ML para justificar que foi vítima de um estupro, sei lá. E aí eu pedi o beta-HCG e veio positivo. Ela já estava grávida, ela queria justificar para fazer o aborto. Ela já estava gestante. Falou o quê? Não. Mas eu pedi o exame. E aí eu pedi o exame, eu falei, foi quando? Ela falou que foi ontem, foi hoje, não lembro agora a história. Eu falei, beleza, eu vou fazer o exame. Não ia vir positivo nunca, daquele evento que ela falou de hoje, de ontem. Então ela já estava grávida. Né? Quanto tempo de gravidez? Eu não sei. A gente só pediu o exame, o beta, para ver se estava grávida. Depois poderia fazer outros exames para ver se já estava grávida de verdade, há muito tempo. Beleza? Então olha aqui, ó. Falei, ó, 3 slides e meio. Na demonstração pericial de constituição carnal, até quanto tempo após a deposição podem ser identificados espermatozoides na cavidade vaginal e um esfregaço corado? 4 dias é o prazo que o França trazia, inclusive em algumas páginas do livro ele até coloca isso ainda hoje, certo? 4 dias. Observe que não tem aí 72 horas, justamente para não anular a questão, né? Ia ficar naquela 72, 96. Os dois estão certos, né?
questão foi do meu concurso, inclusive, eu, 2012, PC, ó. Claro, foi aprovado. Faz sentido, né? Lê pra gente ouvir aí. Uma mulher foi submetida a coito anal mediante violência e, após a feitura do registro de ocorrência na delegacia policial, recebeu guia policial para a realização do exame pericial IML. O que é pertinente ao aludido exame está incorreta a assertivo. A. Ele quer incorreto, tá? Desculpa, vai. Incorreto. No exame efetuado, a periciana pode ser colocada em atitude de gênero peitoral ou em decúbito lateral. Como é que é isso, gente? Gênero peitoral ou em decúbito lateral? Gênero peitoral é de bunda para a lua, né? Então, deita com os joelhos na maca e o tórax fica apoiado na maca, né? Fica numa posição de prece, é exatamente o que o livro traz, inclusive no livro de semiologia, aquelas preces maometâneas, né? Chama maometâneas, de Maomé. Então é a mesma posição, beleza? E decúbito lateral é de lado, com as pernas flexionadas. Essas duas posições elas podem ser feitas realmente. O que a gente aconselha é fazer isso em criança. As duas. Geralmente em mulheres adultas a gente faz na posição ginecológica normal, decúbito dorsal. B. O exame positivo pode denotar neurose, escoriação, edema, sangue, esperma e exulceração. Pode ter estudo. Vai sair com lugar roubado. O que é raro? Não gostei desse segundo aqui, sei lá, eu achei esse aqui meio feio. Não sei pessoalmente. Fica com as orelhinhas pra fora. Com as orelhinhas pra fora. Não fica apertado. Tá, mas aí o que é? É uma fissura. Como é que eu vou diferenciar de uma fissura? De uma rádio? Esse aqui tá no 160. Porque ele tá dando o conceito de fissura. E fissura é uma outra coisa. Rádio é uma coisa, fissura é outra. É no Google, deve estar certo. Fala. O Diego é um gayzinho. Diego é gayzinho. Não, o Diego é gayzinho. Como você falou aí, Eu tô muito chato dessas palavras. Cala a boquinha, cala a boquinha. Vai pro YouTube. Isso aqui tá correto? Já vou adiantar, tá correto. Isso pode acontecer. Lembrando que ele está perguntando de coito anal, no caso. Tá bom? C. Este coito reiterativo pode iniciar a lesão cicatricial de forma triangular com base na margem do ânus. Triangular? Esse é o triângulo mineiro? Triângulo das Bermudas. As Bermudas já saíram. Pessoal, isso também é correto. A lesão ela é em base triangular. Eu vou colocar uma foto depois aqui. Tá? Isso aí é aquele negócio lá da triangular, você está falando aquele negócio das regras, É, exatamente. D. Desculpa. Não há diagnóstico de coito anal pela fosfatase ácida e glicoproteína petrita do suspeito vasectomizado. Isso que eu falei na aula passada. Tá errado. Lembra que eu falei isso? Se o suspeito fizer vasectomia, o PSA. Pessoal, glicoproteína é o mesmo PSA, tá? Só mudou de nome. Com o passar do tempo ele mudou de nome. 2009, né? Então, é o mesmo PSA. Pode vir positivo sim, mesmo que a pessoa tenha feito vasectomia. Tá? Então, a resposta incorreta aí é a letra D. Beleza? De jeans, né? Letra D de jeans. Beleza. As pessoas que rirem, elas sabem como é que escreve. Quem não ri, não sabe. Letra E. Ele não sabe, nem entendeu. Eu nem vi o que ele tava falando. Letra D O que que tava falando? Letra D de jeans. Então não tá correto. Ah, eu tava esperando o chiclete da função.
Eu sei como se escreve diz, cara. Eu passei aqui, aí meu reflexo passou, eu pensei que era um rato passando. Não, porque a gente tá na sua música, não. A gente tá no João Paulo, não. Vamos chegar lá. Quantos slides? Já tinha 6 slides. Lê pra gente aí. Alguém? Não era pra você. Feliciano, 15 anos, de verificação e mentira feita pela delegacia, compareceu a IGMS acompanhada da gente para exame de na modalidade por redução total e práticas de hoje, 10/5/2022, às 11h35. Refere que estava retornando de bicicleta para casa, hoje às 7 horas, quando foi abordada por homem desconhecido que a ameaçou com arma e disse que iria matá-la se não fosse para o local indicado por ele. Refere que o agressor retirou sua roupa e praticou conjunção carnal contra sua vontade e sem uso de preservativo. Essa foi a imagem que nós vimos. Ali a descrição, né? Periciana, sexo feminino, poupada, estatura. Isso aí que vocês estavam perguntando da descrição, né? Como é que seria o mínimo? Estatura 148 centímetros, 48 quilos, cabelos pretos, olhos castanhos escuros, dentes bem conservados, possui purificação pubiana adequada, paridade, data da última menstruação, adulto, refere que acabou, né? Inicia 4 dias, ao exame vaginal, observa-se ímã íntegro. Eu não vou cortar não, vai do jeito que vocês estão falando. Gente. É aula de sexologia. Isso aí, pessoal. É porque ali no fundo, tá? Aqui é no fundo. O ímã, na verdade, pessoal, ele tá bem fininho aqui, ó. Aqui, ó. Ali naquela sombra ali não tem não, professor? Aqui não. Isso aqui atrás não é o ímã. Isso aí é o próprio canal vaginal atrás. Então o ímã está passando um pouquinho por cima. Bem fininho, bem fininho. Então tem um ósseo amplo. Atenção a isso. Ósseo amplo e órgula estreita. O que quer dizer isso? É um tipo de ímã. Complacente. Quem falou? Complacente. O que é um ímã complacente? Eu lembro só da foto, ele é pequenininho, tá bem lateral. É igual eu, é uma pessoa flexível. Flex? O ímã complacente é um ímã elástico. Bem aberto também. Bem aberto. Só buscando uma posição sua. Quando tem o ímã complacente, Eu sei o que vai perguntar. quando tem o ímã complacente, pode acontecer a condição carnal que não aparece, né? Muito bem. Quando tem um ímã complacente, pode acontecer a conjunção carnal e não aparecer cultura. Então é um ímã que admite conjunção carnal e não deixa vestígios de cultura. Beleza? Ósseo amplo e boca estreita, ou ócula estreita. Então, continuando aqui, ao exame vaginal observa-se íntegro com sinais de complacência e equimose violácea às 9 horas usando o relógio analógico como referência espacial. Foi coletada a amostra de urina para exame de gravidez prévia, além de secreção vaginal enviada à roupa íntima da periciana para comparação de DNA. O exame de urina demonstrou negativo para o beta-HCG, então ele faz o quê? Descarta uma gravidez anterior, mas não afasta uma gravidez futura daquele evento. A ausência de espermatozoide suave, secreção vaginal e roupa íntima, sendo que positivo para PSA. Se foi positivo para PSA, houve conjunção carnal. Beleza? Houve conjunção carnal, mesmo sem a ruptura, mesmo sem a lesão. Por quê? Porque o ímã admite conjunção carnal e não se rompe. O ímã complacente, gente, ele é uma alteração também.
é uma mulher que tem o ímã complacente. Umas têm um ímã ovular, outras têm um ímã de vários formatos, algumas têm um ímã complacente. Tá? O ímã complacente ele já foi objeto de várias tragédias, né? Que a mulher tinha que ter condição carnal e comprovar que estava virgem. E o ímã não se rompe, não sangra. E a mulher, às vezes, que não sangrava, ainda mais em alguns impérios aí, ela era morta, se não comprovasse a gravidez. Tinha as mulheres na Itália que ficavam com uma cortina e a pessoa tendo relação sexual com o marido, e elas ficavam atrás da cortina para ouvir os gemidos e saber se a pessoa realmente tinha uma relação sexual anterior ou não, e depois checavam ali só para tu ver o tamanho da... Colocava o lençol para fora? Estendia, né? Estendia o lençol na janela, né? Pra mostrar para todo mundo. Você vê, né? Ei, professor, dependendo do caso e da hora que foi realizado o exame, é indicado para o perito ou para quem está analisando ali deixar como sugestivo ou passar uma pílula do dia seguinte ou algum método abortivo, se for do interesse da vítima, ou não? A gente não faz isso no ML porque o ML não pode atender, não pode consultar, não pode ter paciente. Lembra da N1? Se eu tiver algum paciente, eu deixo de ser perito. Então eu não posso ser perito do meu paciente. O que a gente faz é orientar para ir até o centro de referência fazer isso. Então vai no centro de referência da mulher, que é ali ao lado da maternidade, e lá mesmo também faz. E aí tem todo o apoio lá de segurança, jurídico, psicólogo, assistente social, eles fazem tudo lá. O problema é no interior, né? Que às vezes não tem nada. Às vezes tem que mandar para um posto de saúde, algum hospital para poder fazer. Beleza? Então, tipos de ímã. Vocês vão ver aqui no livro, existem alguns tipos de ímã, né? Alguns, vários, né, na verdade. Então, professor, por que o professor França está segurando aí nos grandes lábios sem luva? Polêmico. Polêmico? Outros tempos, né? Não existia bactéria naquela época. Mentira, isso aí é um boneco, tá? Isso aí é um boneco de cera. Observe que a perificação é igual em todos em cima, inclusive aquela falha, alguns invertidos, tá? Existe uma lesão ali na região anal que é igual em todos também, ó. É um boneco. Então assim, o professor França, isso aí é um molde, ele usa uma massa, ele utilizou vários exemplos para poder mostrar como é que são os tipos de ímã. Esse último aqui, o ímã complacente, número 6, que eu mostrei agora, ósseo amplo e borda ou orla estreita, tá? Esses dias lá na ML, o Eduardo até estava junto, esses dias não, tem uns 2 anos, sei lá. Chegou uma moça lá, e ele fez o exame e tinha um ímã imperfurado, não tinha ímã. Tinha ímã, mas não era furado, né? E aí esses casos têm que ser abordados cirurgicamente, porque quando ela chegar no período para menstruar, esse sangue não vai conseguir sair, né? Pode dar lesão, pode dar dor, pode dar infecção, aquilo tudo. É a tal das sinecas, que eles vão falar, criança tem sineca, isso aí? Não. Eu achava que era. Não. Pode, é da menstruação, mas não é relacionado a isso não. Não é relacionado ao ímã perfurado não. Tá? Oi? Pigarro? Pigarro? Outro tipo de ímã aí, ó. Então, pessoal, pode ser que eu pergunte na prova. Tipo de ímã? Alguns tipos de ímã. Cita aí 4 tipos de ímã, 5 tipos de ímã. Falei isso na aula passada já, né? Já. Um ímã para cada tipo da semana, para cada dia da semana, sei lá. Né? Uma boa pergunta. Citar. Ô professor, volta aí. Ou pode. Isso está no livro, tá? Esse aqui seria uma ruptura? Qual? O encargo. Qual número? 6? 4? Cadê 4? Não, isso aí é. Tá aqui, ímã cordiforme. Não, é em formato de corno.
Ele fica dois negocinhos assim. Não é ruptura não, é um tipo de ímã diferente. Borda livre e não livre. Tá? Esse 4 aí já sai peneirado, né? Às vezes, então, se tiver relação sexual, pode romper, mas a dor pode ser maior. Né? Nossa, deve ser muito, sim. Ó, você pergunta se tem algum rompido aí, ó. Nessa outra foto aqui tem um, que é o roto. Do 6? Do 6, tá? Aí tá rompido. O 6 é o único que tá rompido aí, o restante é alteração anatômica mesmo do ímã. O 6 aqui, ó. Roto. Ímã em bolsa. Entendi isso. E outra coisa, ruptura e ruptura, os dois estão corretos, tá? Fala. Vocês têm algum exemplo do bilabial? Bilabial? Acho que não tem não, aí. Ele é mais fechadinho. É, o bilabial são dois lábios, né? Eu tenho o septado ali em cima, o septado e o bico normal. Mas não tem não. Mas no livro tem. É que eu peguei só algumas coisas. Então, nunca vai chegar até a borda não. O entalhe não. Não. Tá? O que eu posso ter, eu não queria nem falar sobre isso aqui, mas o que eu posso ter é uma ruptura parcial às vezes, tá? Mas é coisa raríssima de acontecer, é quando a ruptura não vai até o final da borda e pode confundir com entalhe, mas pela cor da borda, pelo aspecto dela que eu falei ali, tu consegue dizer também se é, tá? Mas não se atenha a isso não, só para poder. Eu falava, depois eu falava, tem uma ruptura parcial, a pessoa não fala em sala. Trouxa. Então tá aí, ó. Algumas fotos, o complacente, né? Só para poder vocês lembrarem, é flexível. Isso é importante lembrar, que eu posso pedir o conceito de ímã complacente na prova. Qual é o conceito de ímã complacente? É o ímã elástico, né? Que admite a penetração sem ter ruptura no local. Para falar sobre a definição do ímã complacente. É um ímã elástico que admite ruptura e não tem. Não, a conjuração carnal não tem ruptura. Oi? Admite a penetração e não tem ruptura. Aqui vai ter uma foto depois que você acabou dormindo. Mas não tem nada mais para confirmar para cima. Oi? Não tem nada mais fora do PSA. Só você olhar. Mas não, no caso do complacente. Confirmar o quê? Conjunção carnal. PSA, confirmou. Sim, mas às vezes ela quer encerrar o cara, fala alguma coisa, vai lá, fala que foi. E se o cara não, olha lá, o PSA ele confirmou que teve conjunção carnal. Pela história, pela equimose que teve ali, é compatível. Então é compatível com uma prática relacionada ao delito. Tá. Certo? É compatível. Ah, professor, não posso afirmar com certeza se foi uma coisa consentida ou não consentida, se ela quis ou não quis. Cara, é difícil a gente responder sobre isso depois. Entendeu? Porque a mulher fala o seguinte, coloquei uma arma, o cara colocou uma arma na minha cabeça e eu não me mexi. Eu tive relação sexual com ele. E aí eu saí de lá e fui na delegacia fazer o exame. Ou uma mulher casada que fala que não quer ter relação com o marido e ele força ela. E ela fica parada também. Entendeu? Então assim, pode acontecer, a gente faz o exame e fala que é positivo. O delegado vai ter outros critérios para investigar para chegar no resultado final. Tá? Acho que é a próxima aqui, o relógio, né? Que eu falei, 12 horas. Tem a opção de quadrantes, tá? Tipo exame de mama, né? Quadrante superior, inferior, assim por diante. Ou tem a do relógio. A do relógio é mais precisa, né? Acaba mais fácil a gente responder sobre isso. Localização espacial, não temporal. Professor, o anular, ele é o mesmo que o circular? O anular, ele é mais parecido com o alveolar, mas é bem parecido.
tá? Ele fica meio em formato assim de... parece meio elíptico. Tá bom? Ô professor, então, além do PSA, existe alguma outra forma de afirmar que houve conjunção carnal? Esse espermatozoide, ele falou na só passar por isso. Esse espermatozoide, PSA, a ruptura. É a mesma coisa que PSA, o lavado epitelial do local onde tem epitélio, certo? Aí você vê outras coisas, marcas de unha, marca da mão, de agressão, essas coisas podem ter. Resistência, né? Alguns casos, que eu acho que é a próxima foto, que tá, às vezes choca a foto, tá? Mas eu prefiro que vocês fiquem chocados com a foto, mas que saibam identificar e ver o que acontece nesses casos de coito anal, tá? Cicatrização em média de 20 dias, beleza? Como eu falei para vocês agora há pouco. Olha aí. Então, uma criança, né, foi vítima de coito vaginal e anal. Lesão grave, muito grave, certo? Mas isso aqui sim é lesão. Isso aqui não é uma vulvovaginite nunca. Mas dá pra ver que é uma lesão grave. O que acontece geralmente quando é criança? A falta de proporção entre o corpo de um adulto e o corpo de uma criança. Beleza? Então, eu coloquei essa foto para a gente ver os crimes relacionados ao coito anal. Então, no coito anal, fissura e Hagard, a gente falou agora há pouco. Fissura, pessoal, é fisiológica, vai aparecer por alguma doença, tá? Fissura. A Hagard é sempre relacionada a algum trauma. A fissura não cicatriza sozinha. Ah, professor, mas aquela que eu tomei 2 litros de açaí, não tomei muita água. Eu fui no banheiro e aí parecia que tinha um rajadinho de sangue assim, ó. Então, isso aí é Hagard, tá? Relacionado a um trauma. Né? É uma merda, mas acontece. Então, esse trauma relacionado a Hagard, ele cicatriza. Beleza? Já a fissura não. Ela tem o fundo contaminado. Observa que o fundo lá é amarelado, parece uma úlcera, tá? Então, fissura não é Hagard. E Hagard não é fissura. Lembra que eu falei que a base ela é triangular? Olha o formato dessa Hagard aqui, ó. Em formato de gota, que é o mesmo formato triangular. Isso que sim é uma Hagard. A fissura ela tem um formato ovalar. Ovalar. Beleza? É diferente. Outra coisa interessante que está aqui no quadro: localização. Localização preferencial é na linha posterior ou às 12 horas. Então, geralmente vai ser 6 ou 12 a fissura. 6 ou 12. Hagard não, aparece em qualquer horário. Horário utilizando o relógio analógico como referência espacial. Beleza? Professor, oi. Vai 12 horas, que posição que ele vai estar fazendo o exame? Aí depende da posição que você utilizar. A gente utiliza geralmente a referência anatômica em posição ginecológica. Então a pessoa deitada com as pernas abertas aqui, certo? 12 horas aqui, 6 horas embaixo. Se ela estiver deitada, então inverte isso. Tá bom? Oi. O que você quer saber? Não é por trauma. É o que tá aqui, ó. Vamos lá. Etiologia: Hagard. Traumática: a fissura é desconhecida em relação a alguma doença. Evolução: a Hagard é aguda, a fissura já é crônica. Pessoal, essa tabela vale a pena tirar foto porque ela não está no livro. Isso aí fui eu que fiz, tá? Baseado nas informações do livro. Número: geralmente fissura é única, Hagard múltipla. Localização aí da Hagard, da fissura 6 ou 12, e a Hagard não tem preferência. Formato: úlcera ou úlcera ovoide, e a Hagard em formato triangular ou de gota. Tá bom? Geralmente a cicatrização é após cirurgia, o da fissura, e o da Hagard ele é espontâneo. Fizeram uma pergunta aqui, professor. Tu tem um amigo, né? Não, fizeram uma pergunta aqui. Se você prefere uma fissura ou uma Hagard. Qual que eu prefiro?
Fazer? Não. O João está perguntando se for horário de verão. Puta que pariu. Vamos falar de verão. Só se for verão. Vamos lá. Isso aqui é importante, tá, gente? Vale a pena lembrar, tá? Tá. Com relação ao coito anal, quais as chances que a gente pode ter? Então tá aí, ó. No exame físico, alguém lê pra gente aí, por favor? No exame físico de casos de coito anal violento, pode-se notar equimoses e sufusões da margem do ânus, escoriações, hemorragias por ruptura ou esgarçamento das paredes anorretais perineais, congestão e edema das regiões circunvizinhas, infecções secundárias, dilatação brusca do ânus, orifício doloroso ao toque retal, hemorragia e equimose das margens do ânus, estrutura triangular com base na margem do ânus, e vértice do períneo ao nível da união dos quadrantes inferiores, ruptura de pregas anais, presença de dilatação anal reflexa, permanecendo de 2 a 4 horas após a agressão. Ele falou ali da vértice do períneo, dependendo da força que acontece às vezes tem uma laceração do canal vaginal, ele emenda com o ânus. Né? Em alguns casos, a gente já fez perícia assim. É raro, graças a Deus é raro, mas às vezes acontece. Tá? Dilatação reflexa, geralmente fica de 2 a 4 horas após a agressão. O que é uma dilatação reflexa? Coloca lá a vítima naquela posição de prece, né? E faz uma exposição da região anal. E aí tem uma dilatação reflexa do ânus, ele fica um pouco dilatado. Tá? Isso aí volta ao normal depois de 4 horas, além da Hagard, além disso tudo. Eu fiz uma perícia esses dias numa criança que foi para o ML e ela estava com essa dilatação reflexa. E aí queria que a gente fizesse o exame para saber se era realmente da lesão. Não tinha nada, fiz o exame, estava normal. Mas ela tinha acabado de fazer uma cirurgia, certo? E às vezes acontece o relaxamento após a cirurgia, que é normal da cirurgia acontecer isso. Não tinha fissura, não tinha equimose, não tinha Hagard, não tinha nada. Então às vezes foi para a enfermaria, a mãe viu uma dilatação reflexa da anestesia, que não é relacionado a nenhum tipo de trauma. Professor, como é que é o comportamento das vítimas, geralmente? Depende, cara. As crianças, elas ficam geralmente mais inibidas, assim, para conversar, ainda mais quando é figura de um homem, né? Mas a gente tenta conversar com elas e tentar incentivar para ela falar e tal. Eu falei que eu fui falando sim, não, com a mão aqui, né? Não? Geralmente tem os brinquedos lá na INR, agora não, porque a sala está fechada, mas eu vou perguntando sim, não. Fala assim, tirou sua roupa? Se for sim, você bate aqui, se for não, você bate aqui. Aí a criança vai conversando assim, né? Batendo assim. Porque eles devem ter falado. Então você tentando estimular a criança, abre a sala de brinquedos e fala, ó, qualquer brinquedo aqui que você pode pegar é seu, você leva embora. Aí ela já fica feliz, querendo acabar logo o exame, né? Adolescente às vezes é mais difícil para ter vergonha de expor, de contar a história, né? E adulto geralmente fala. Existe o trauma, mas fala mais facilmente, né? Diferente da pessoa que tem um trauma agudo, violento, que aconteceu naquele momento. E às vezes aí o uso da força, da pancada, da violência, aí não. Aí é um exame diferente também. Mas a maioria é sem violência física, assim, de bater, de machucar, de ter fratura, de lesão no olho, essas coisas. É mais difícil ter. Quando tem, geralmente já acontece o óbito. Geralmente a pessoa morre, é uma autópsia que a gente faz. Embaixo, as lesões contusas na vulva e no ânus podem ser de diversos tipos, tais como escoriações, feridas, equimoses e hematomas. Um exemplo de lesão de ocorrência típica na mucosa do ânus é a denominada Hagard. Certo ou correto? Certo, olha vocês rindo na cara da César. Não é. Certo. Beleza? Quanto tempo leva para cicatrizar o ímen mesmo? 20 dias. Qual o local mais comum da ruptura imenal? 12 a 6 horas. Isso é da fissura. O local mais comum é 6 horas. Tá?
Existe uma explicação para isso. Essa você vai querer ouvir, escuta aí. Bandido. Quando o coito acontece entre homem e mulher, e a mulher está embaixo e o homem em cima, geralmente o pênis ele faz uma fissura embaixo do ímã, 6 horas. Entendeu? Então é mais comum uma ruptura 6 horas. Se a relação sexual foi feita ao contrário, a mulher de bruços, certo? E o homem atrás, a ruptura acontece às 12 horas. Beleza? Mas às vezes não tem relação nenhuma, às vezes é 6 ou 9, ou 3 e 9, e às vezes tem mais de uma relação. Às vezes tem 6, 9 ou 3, beleza? Chegar em casa vocês olham, mas desliga o celular, a internet. Lá que manda a foto, né? O que são carúnculas listiformes? Resquícios do ímã. Explica melhor, João. É uma parte que está aderida ali, mas não. Perfeito. Pessoal, o conceito que pode cair na prova. O que são carúnculas listiformes? A definição são retalhos do ímã. São ímãs que geralmente, não é regra, mas geralmente é após o parto vaginal, deixa pequenos retalhos daquele ímã. Então, o que é mirte? É uma flor. Então fica em pedaços de formato como se fosse uma flor. Vários pontos de ímã isolado. Tá bom? Não é associado exclusivamente ao parto vaginal. É geralmente. Tá? Então a definição é retalho de ímã. Beleza? Até quanto tempo eu faço a coleta? 72 ou 96 horas, né? Beleza, 4 dias ou 72 horas. Diferença de entalhe e ruptura? Entalhe congênito. Entalhe congênito, corpo profundo, formato de ovo. Olha aí. Borda. Pode tirar dessa prova. Muito bem. Diferença de raiva e de fissura a gente viu agora, né? Os elementos que comprovam o crime de estupro. PSA, rupturas, células epiteliais, gravidez comprova. Gravidez, doença. Relaciona aquele fato. Se tiver. Mas a pessoa fala que teve um histórico de condição carnal. Não fez exame naquele momento e ficou grávida desse estupro, comprova que teve evento. Tá? Gravidez, DST, né, que agora é IST. Oi? Isso mesmo? Mariposa. Beleza? Não acabou não, tá? Não acabou não. Pô, bicho, tu quer dormir? Diego. Eu cheguei aqui, ele tava deitado ali, a gente não estirado. Com o tapa-olho de oncinha. Ele sempre fica assim. O tapa-olho de oncinha deitado ali. Acordando, tava com a M faixa aí do olho da esquerda aí, toda roxa. A DST, ela também entra como prova? Entra. Tá? Em crianças é mais fácil a gente ver isso, até é mais fácil confirmar, porque às vezes crianças têm a presença de condilomas e outras doenças que explica que é relacionada a alguma relação sexual. Tá bom? O professor faz o exame no agressor também? Quase nunca chega lá na ML fazer, somente quando é preso, e aí ele faz exame porque ele vai ser preso, mas o exame sexual dele não. Dúvidas que foram lançadas aí. Casamento é um direito pessoal caracterizado pelo vínculo, né? Conjugal, na verdade. Então, só para poder vocês saberem aí, ó. Impedimentos do matrimônio, absolutos, relativos e proibitivos. Os absolutos, relacionados a parentesco, consanguinidade, afinidade, né? Parentesco por afinidade, limites aos ascendentes e aos descendentes, aos irmãos do cônjuge, etc. Adoção, não posso adotar uma filha e depois casar com ela. Não pode, tá? Vínculo e crime também. Matei uma pessoa e vou casar com
o marido, por exemplo, ou a esposa, para poder daquela pessoa que eu matei. Relação de crime também não é permitido. Pessoal, casar é uma coisa, você viver junto é outra, tá? O Woody Allen, aquele diretor, ele se casou com a filha da esposa dele. É ex-esposa, não? Não, era esposa dele, ele se apaixonou pela filha, se separou da esposa e casou com a filha dela. Woody Allen. Enteado. Obrigado por resumir o caso para mim. Enteado, desculpa. Os relativos, coação, né? O pessoal tentar ali, não, vai casar comigo sim, vai casar comigo. Em alguns locais ainda é permitido isso, né? Indígena, isso aí tudo, então não entra aí, tá bom? Incapacidade de consentir, se a pessoa não pode consentir para o casamento, mas não é consentir de fato para ter o direito a casar. O rapto, tu sequestra lá a Gisele Bündchen para casar contigo. Não dá, né? Não dá. A ausência de consentimento do pai, do tutor ou curador quando exigir, né? Abaixo de 21 anos. E idade, tá bom? Proibitivos. Viúva ou casamento nulo. Então assim, uma viúva, ela não pode se casar. Tem um período, eu esqueci qual é o período, eu acho que são 10 meses, se eu não me engano. Ela não pode se casar com outra pessoa. Morreu o marido agora, 10 meses depois ela pode se casar, porque o entendimento do código antigo, que é antigo isso aqui, pelo amor de Deus, era que se ela estivesse grávida, não ia saber se era pai do cara que morreu ou se é do novo. Como se não pudesse ter uma relação, né? Enfim, também não. Mas pode, né? Ela vai ficar grávida. Impotência masculina. Não? Olha aí, ó. Instrumental ou fisiológica. Se o homem tem impotência masculina, é homem, né? Lógico. Ele é um dos critérios que pode impedir o casamento. A mulher se casou com ele, chegou na lua de mel, o cara fala assim, eu não consigo, eu sou impotente. É um dos motivos para anular o casamento. Vamos saber, né? Mas, isso aí funciona também. Quer dizer, não funciona. Cadê o... Vou botar o quê? Fala. Deu? Pessoal, segura aí. A impotência feminina, ela também é válida, no caso do vaginismo ou perversão, né? O que acontece? O vaginismo é uma alteração que pode ser resolvida ou não, mas se tiver algo que impeça o coito vaginal, no caso, pode ser um motivo para impedir o casamento pela parte do homem aí. Vai alegar que não consegue ter relação sexual e é um dos motivos, tá? Perversão, tu casou com a mulher e ela fala assim, agora eu quero defecar no seu peito. É o quê? Vou deixar. É um dos motivos para anular o casamento. Já deve ser uma merda. Prende essa menina aqui, é impossível. Prende essa carona. Pessoal, continuando aqui, para a gente finalizar o conteúdo. Aborto, o que é? A cessação prematura e dolosa da gravidez ou sua interrupção intencionalmente, né, provocada com ou sem um consentimento ou aparecimento, no caso, dos fenômenos explosivos. É a melhor definição que eu encontrei no França. O França ele traz umas 20 definições de aborto, inclusive a dele. E aí essa é a melhor, né?
Cessação prematura e dolosa da gravidez com intenção de provocar. O que pode acontecer aqui, a falha disso aqui? É porque às vezes tem que falar se é viável. Às vezes existe uma gravidez, mas não é viável, né? Então, existem esses critérios aí. Para ser avaliado, pode ser uma mola e é uma gravidez, né? Mas não é viável, porque não existe o feto. É uma mola idatiforme. Mola? Ah, não tiveram ainda, né? Mola é uma alteração que acontece. É mola mesmo, mola. Ah, pensei que era bola. Mola. É uma alteração que acontece na formação desse feto e não existe feto ali dentro. Vai existir uma gravidez, vai gestar, vai ter bebê, vai ter tudo, mas não tem gravidez. Tá? Oi? Não é só o saco, existem outras coisas também. E gravidez cresce. E cresce. Tá? Aí tem que tirar. Oi? Sabe? Faz ultrassom veterinário. Pessoal, artigo 124. Então vamos dar um exemplo aqui. Deixa eu ver alguém aqui. Como é teu nome? Tamires. A Tamires ficou gestante. Eita, Como que a gente inteira? ela tá querendo saber esses dias se vai ter certo. Ela ficou gestante e ela resolveu fazer o aborto, tá? Então olha lá, 124, provocar o aborto em si mesma ou consentir que outra pessoa o faça. Então se a Tamires quiser abortar, ela vai responder pelo artigo 124, beleza? Como é que é o nome mesmo? Guilherme. Tamires chamou o Guilherme para ajudar a fazer o aborto. Então, ela vai responder ainda pelo 124, mas ele vai responder pelo 126, olha lá. Provocar o aborto com o consentimento da gestante. Ele vai lá e faz o aborto dela, ajuda ela, beleza? Ele responde pelo 126 e ela pelo 124. Mas eu tenho, né? Teve um caso, Chega lá. Teve um caso essa semana que parece que a mulher tá acusando o cara de ter sedado ela no hotel pra fazer o aborto. Eu vi isso. O prefeito, né? Eu vi. Agora, se é feito um aborto, se o Guilherme faz o aborto nela, nesse critério aí, sedou ela e fez o aborto sem ela saber, ele responde pelo 125. Mas não tem agravante? Olha lá, olha a pena como é maior. Mas não tem agravante maior, né? Ter sedado. Não, o sedado é sem consentimento, não é estupro nesse caso não. Ele tentou fazer o aborto. Então olha lá, se ela fizer o aborto nela, 124, a pena de 1 a 3 anos. Se o Guilherme ajudou, de 1 a 4. Ou seja, o Guilherme vai ter uma pena maior do que a Tamires. Mas a Tamires ainda responde? Ela responde, claro. Mesmo se for sem o consentimento dela? Não, sem o consentimento ela não vai responder não. Nesse caso é só a pessoa que fez o 125 vai responder. De quanto? 3 a 10. 3 a 10 anos. Como é que prova? Se ela foi intencional dela, não é prova. Se não combinar. Se não foi intencional... É legal essa pergunta também, porque vai que combina você iniciar time. Mas ele vai responder. Aí eu vou crescer pra ele. Como que vai saber se a mulher não fez esse acordo? Aí eu vou crescer. Porque a mulher não responde se você dá. Mas é porque ele sabe que ela ajudou e ela não. Mas aí vai ser a mulher que vai falar assim, eu fui sedada? Rapaz, não, eu te ajudei, não sei o quê. Mas não é isso não. Vou pegar 10 anos na escola para então, assim, vai ter que usar outras maneiras de comprovar isso. Aí ele processa. Outras maneiras de comprovar. Mas olha uma coisa interessante, o Guilherme que ajudou, ele tem uma pena maior. E outra coisa que tem ali escrito que vocês não viram, a pena do 124 é o quê? Detenção. A pena do 125 e 126 é reclusão. Então, detenção, ela vai lá e torna a cadeia e fica livre. Ou então assim sofre outras penas. Reclusão não, meu filho. Vai dormir lá, ó. Acordar e dormir lá. O tempo todo. Tá preso. Beleza? O artigo 128 são os casos permitidos que pode fazer o aborto. Então, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, e se a gravidez é resultante de estupro, certo? Nesses casos a gente pode fazer o aborto, legalizado. Fala. Se a mulher não sabe que está grávida e evidentemente passa um medicamento abortivo. Pode acontecer. Mas geralmente quando a gente vai passar um medicamento abortivo, ele verifica antes. A não ser que seja urgência e emergência. Mas ele verifica antes.
tanto abortivo quanto de urgência e emergência, quanto alguma coisa ambulatorial. Ele vai passar um medicamento que é abortivo, ela assina o termo, que não pode engravidar, e já dá a pílula também para ela tomar. Então, provavelmente, a gente faz alguma coisa. Para tomar. Oi? Se a mulher falar que foi estupro, ela tem que denunciar o cara ou não? Tem que aparecer o cara? Se ela falar que foi estupro? Aonde? No hospital ou na polícia? Não sei, tipo assim, se ela provar que foi estupro, que ela pode abortar. Aí ela tem que falar o cara, não. Então, depende. Esse cara tem que aparecer. Se provar que foi preso ou não? Depende de onde tu está falando isso. Se tu está falando lá na maternidade, eles podem falar que você e tal, vai ficar sigiloso lá, ninguém vai abrir ocorrência policial não. Vai deixar lá. A não ser que você tenha menor do que 14 anos. Certo? Mais do que 14, o título que você escolhe. Vai ficar lá. Se for direto no ML, você quer dizer que você já fez ocorrência policial. E se o delegado já sabe, ele vai investigar até o final. E aí ele vai querer saber quem é, quem foi, quando foi, como foi, tudo. E vai prender. Certo? Se você for direto no médico, maternidade, você vai fazer o aborto. Vão tirar, às vezes, esse feto seu 20 semanas. O feto. Tirou, é um feto grande já. Tirou. Vão fazer o que com isso? Congelar, pelo menos até onde ia fazer lá, congelar, porque isso aí é uma prova de um crime. Se alguém quiser fazer uma comprovação de DNA futura, saber se foi aquela pessoa, vai ter esse material lá. E é chamado de restos ovulares, né? Porque pode ser do feto até o resto ovular, que é um saquinho. No caso de direto na maternidade, tem que passar nem ML antes, né? Não. Provar que foi estupro. Não. Direto lá. Eles fazem o aborto lá sem fazer ocorrência. No ML só. Prova que foi aborto? Então, aí vai passar com médico, com enfermeiro, psicólogo, assistente social, um monte de gente lá. Aí se eles entenderem que foi aborto, que foi algum estupro, eles fazem o aborto. Beleza? Não precisa de ocorrência policial. Fala. Eu vou dar mão? Não? Mais alguém? Professor. Oi. Eu lembrei aqui que teve um caso esses anos atrás, agora que a criança tinha menos de 14 anos. Aí ficou aquele negócio que, ela aborta, não aborta, acho que foi padrasto. Ela tinha 11 anos, né? E ficou grávida, né? Esse caso foi interessante. A criança tinha 11 anos e ficou grávida. Lembra disso, né? Não. 11 anos. Ficou grávida. Não? E aí foi pra jornal, teve imprensa, a juíza falou assim, será que não pode aumentar mais um pouquinho, ficar grávida aí para tentar o filho nascer? A juíza falou isso na audiência, a juíza falou para ela fazer isso. E ela falou, não sei se eu consigo, 11 anos, cara. 11 anos. O que o pai da criança vai pensar se você abortar? Foi um caso de fizeram até protesto, não foi. Mas o que não foi falado na mídia, porque eu tenho certeza que ninguém daqui sabe, é que quem cometeu o estupro tinha 12 anos. Então era uma criança de 11 anos e outra criança de 12. Nesse caso não pode abortar? Desculpa, 13 anos. Nesse caso não pode abortar porque a mulher estuprou? Pode. Deve, na verdade. Foi o estupro mesmo, né? A criança cometeu o estupro e foi estuprada. Ela não pode opinar. Ela não pode opinar. O que acontece? A gente tem outros critérios aí, né, além do médico. O critério médico é que uma criança de 11 anos, teoricamente, tem risco de vida para gestar uma criança até o final. Não estou falando que não vai morrer. Tem vários casos lá de Cosme Damião que a criança nasce. Tá? Estou falando que tem risco. Então, se puder, faz aborto antes. O outro critério é o legal e jurídico. Ela não tem discernimento de escolha. Então, o Estado tem que acolher e fazer a tutela dela. E aí, fazer o aborto. Tá? Abortou. Mas mesmo que o pai seja menor, a juíza não tinha, né? Estava errado. Estava errado. Absurdo. A foto que é absurda. Aborto legal. Então, o que eu posso fazer? O que é aborto terapêutico ou antecipação terapêutica? Anencéfalo. O que é anencéfalo? Que não tem o cérebro, né? Ou a parte do encéfalo, né? Em si. Então, eu posso fazer o aborto nos casos de risco de vida da mãe, estupro e feto anencéfalo. Beleza? E se for um feto com alguma síndrome? Uma hidrocefalia. Uma hidrocefalia,
uma síndrome de Turner, uma síndrome qualquer, posso fazer aborto? Não, é só de anencefalo, beleza? Então esse feto que nasce com alguma outra síndrome, qualquer outra coisa, é chamado de aborto eugênico. O eugênico não pode ser feito, é ilegal, tá? Não vai nascer sem a perna, sem o braço, seria o aborto eugênico, é ilegal, não pode no Brasil. É risco de vida da mãe, anencefalo. Estupro. Aborto sentimental é qual? É o estupro. É do estupro. Então, autorizado aí, ó, somente o antecipação terapêutica e o aborto sentimental. E o do anencefalo também, né? No caso, que é isso daí. O eugênico, que é malformação no feto, seja qual for, não posso fazer. E o aborto social é o que, gente? Aborto social é quando a pessoa não quer o neném. É, quando ela não quer o neném. Às vezes ela tem 8 filhos já, e fala assim, não quero o não, bicho, não quero. Aí vai com você lá no posto de saúde e fala, doutor, me dá um remédio para eu não, filho. É ilegal, também não pode. É para tentar. Certo? É. A minha sogra falou uma vez para a mulher assim, vamos esperar nascer, quando nascer a gente mata. Aí ela, não vou matar depois que nascer. É isso que você quer que eu faça agora. A minha sogra é de Alagoas, né? Ela quase puxou a peixeira para Alagoana. Então aí, ó, aborto de anencefalo. Aborto eugênico é um cuidado é a malformação fetal, mas não é permitido, tá? Mesmo que a malformação seja incompatível com a vida. E aí eu excluo somente desse rol aí os bebês anencéfalos. Em qual das situações seria configura aborto eugênico? Essa questão foi a minha questão do concurso também. Eu marquei anencéfalo, que era o mais próximo que seguia aí, mas ela foi anulada. Tá? Não tem resposta. Não tem resposta. Não vai cair na prova, você. Infanticídio, para a gente finalizar. Ó, a aula vai um pouquinho mais porque as questões que vocês deveriam ter feito em casa, vocês fizeram na sala. Infanticídio, matar sob influência do estado. É, mariposa, vou ficar me questionando até o final. Sob influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Então é matar quem? O filho. O que é a influência do estado puerperal? Depressão pós-parto. Depressão após o parto? Aliás, quanto tempo dura o estado puerperal? 45 dias. 45 dias é o puerpério. É isso mesmo. Alguns colocam até de 4 a 8 semanas, né? Em alguns livros eles trazem isso. Beleza? Então, o puerpério é diferente de estado puerperal. São coisas diferentes. É depressão, então? É diferente de depressão. O que é, então? Puerpério não é quando a mulher deu o neném, ela fica lá os 40 dias de puerpério, não é? É. Puerpério é isso. Puerpério é o quê? É o corpo da mulher voltar ao estado que ela estaria antes de engravidar. De mulher para mulher muda, mas o livro fala de 4 a 6 semanas. Às vezes mais, às vezes menos, beleza? Mas influência do estado puerperal é uma coisa diferente de puerpério. Ela vai ter alterações psíquicas, psiquiátricas, neurológicas. Só. Ela não tem outro. Ela não tem depressão. Não é depressão. A depressão é aquela criança que nasce, a mãe cuida, a mãe dá banho até, mas a mãe fica sem vontade de fazer nada. Ela não toma banho, ela não se alimenta direito, ela não quer cuidar do filho, ela dá para outro, ela entrega para o pai, ela não quer saber, ela fica ali e tal, ela faz meio que forçado tudo. É uma depressão. É uma depressão, tá? A influência do estado é o desejo de matar a criança.
É o desejo que a criança morra. Geralmente esse desejo já está antes da criança nascer. Que coisa? Tem? Isso é o estado. Antes é o estado, é a influência do estado puerperal. Então, aonde que acontece o homicídio aqui? O infanticídio, no caso. Quando a criança está nascendo, a mãe mata. Geralmente asfixiado. Estrangulado, coloca um travesseiro, o cordão, faz alguma coisa para matar. Ele coloca ali, ó, durante o parto ou logo após. Então, geralmente é durante. Geralmente nesses partos que acontecem de maneira clandestina. Mas quando o parto é no hospital, a mãe não tem acesso a essa criança. Então, já teve casos da mãe ir na incubadora que a criança estava andando depois do parto e matar a criança lá. Ainda é a influência do estado puerperal. Então, é uma alteração neurológica e psiquiátrica que acontece na mãe, que é a influência tanto hormonal quanto esse desejo de matar. Como é que eu vou excluir isso aqui também? Se a mãe cuida da criança, dá banho, amamenta, e aí depois se mata, já não é infanticídio, é homicídio mesmo. Tá? Então, não existe esse cuidado, não existe esse carinho com a criança após o parto. Já é o desejo de matar em seguida. Beleza? Já teve casos, que eu falei para vocês aqui agora, que a mãe saiu da sala do parto, foi lá no berçário para matar o filho e matou o filho. Mas não era dela, era outro. Ela só queria matar. Ela errou o filho, não era o filho dela. Não, era o outro filho. Não era dela. Pelo código de Campoaga era para ser assim. O que aconteceu? Ela foi julgada como homicídio, porque matou uma criança. Só que o juiz entendeu que não foi homicídio, que foi infanticídio. Foi isso aqui, ó. A pena do homicídio é muito maior, 15 anos, 20 anos. A pena do infanticídio era 2 a 6. Então o juiz configurou em infanticídio porque a mãe teve um erro daquela criança. Ela queria matar o filho. O desejo dela é matar o filho dela. Só que ela errou a criança. Ela tivesse matado o filho dela. Infanticídio também. Professor, mas para que eu preciso classificar diferente? Não sei. Hã? Para que eu preciso classificar diferente? A influência do Estado? Não, eu falo qual a diferença de classificar, de falar que é homicídio e infanticídio? Tipo... O homicídio a pena é maior. O homicídio é eu puxar uma arma e te matar aqui agora. Pá, eu não estou sob a influência do Estado nenhum. Puerperal. A lei entende que existe essa condição médica, que a mulher fica influenciada pelo Estado puerperal e pode ter esse desejo de matar o filho. Por isso que a pena é menor. Inclusive, existe o homicídio, né? Que é matar alguém. Algumas pessoas entendem que o homicídio é matar um homem e feminicídio é matar a mulher. Não é isso. O homicídio é qualquer pessoa. Feminicídio é matar a mulher no aspecto social, doméstico, né? Do ambiente do lar. Beleza? E infanticídio é matar um infante. Se tu morresse, ia ser bonitocídio. Cara, bonito, né, gente? Mas tá com a massa. Você mataria o filho, não seria por nível de pena? Você teria o caso de quê? Desculpa. Mulher matar um filho por alguma influência, não seria punida? Não, ela sempre vai ser punida. Se ela tiver uma alteração psiquiátrica, que aconteça lá, de ela comprovar que ela tem uma doença, uma esquizofrenia, qualquer outra coisa, aí ela pode ser inimputável. Pode não sofrer nenhuma pena. Mas relacionado a isso aqui, não. Mas aí ela seria, tipo, nada. Minha mãe tinha um colega meu que ela era esquizofrênica, ela tentou matar o filho. Pois é, aí é outra condição, entendeu? Pode acontecer. Não pode, assim, deixar os bebês no local mais seguro, não? Porque a mãe está nesse estado. É porque não sabe às vezes que está, né? E assim, não tem, porque assim, o normal é a criança nascer e já segurar no peito e mamar, cara. O normal é isso. E a mãe tem acesso à criança, filho dela. Professor, e tipo assim, tem aqueles casos que a mulher tá dando mamar, aí vai ver que coloca a criança ou dorme com a criança. Também é tempo? Aí acaba sendo homicídio, mas é homicídio culposo, né? Sem intenção de matar. Né? Eu já fiz necrópsia assim no MF. Que a mãe estava dormiu em cima da criança
e aí a criança foi sufocada por ela. Nesse caso, a mãe cometeu alguns erros, foram 2 no caso. O primeiro, foram 3 agora, lembrando aqui. Dormir com a criança na cama. Posso? Posso. Só que ela fez um erro que é o quê? Se você for dormir com a criança na cama, tem 2 coisas que você não pode fazer: ingesta de álcool e ingesta de remédio controlado. Ela fez os 2. Ela tomou o remédio controlado e fez abuso de álcool. Então ela deitou na cama e apagou. Tá? Pode dormir na cama, pode. Mas se for dormir sem álcool e sem remédio controlado. E se matar? E o segundo e o terceiro? Foram esses: remédio, álcool e deixar ela na cama. Então esse aqui só foi erro porque houve os 2. Pessoal, então aqui tem um gráficozinho, ó, do momento da anidação na medicina legal até em qualquer momento que antecede o parto é aborto. Então se eu interrompi a gravidez em qualquer momento desse, é aborto. Eu vou responder pelo artigo 129 que vocês aprenderam na N1, lembra? Lesão corporal, por aborto ou então qualquer outra causa de aborto aqui. A mãe matou a criança no parto, nascendo, ou logo após, se tiver influência do estado puerperal, é infanticídio. Se ela não tiver, passou muito tempo, tomou conta do bebê, aí já seria o homicídio mesmo. Mas a aborto quando nasce por 28 semanas, ele ainda nasce mesmo assim é aborto? Então, o critério da OMS e o GO, ele não é o mesmo da medicina legal e da parte legal. O da medicina legal, atenção a isso, gente? O da medicina legal, da nidação a qualquer momento que antecede o parto, ali dentro é aborto. É aborto. Beleza? O da GO não. Qualquer criança abaixo de 20 semanas, abaixo de 25 centímetros, abaixo de 500 gramas, é aborto já. Esse é o critério da OMS que a GO faz. 20 semanas a 22 semanas, tá? Tem livro que coloca 20, tem livro que coloca 22, porque o critério da OMS é 20, mas o Brasil adaptou e colocou 22, tá? Qualquer momento que você faz o aborto, que é um aborto criminoso aqui, que você mata a criança, seria um aborto. Ó, o Rogério querendo entrar, bicho, que horas são? 4 e 5. O estado puerperal pode durar até o estado puerperal, a influência do estado não tem prazo. Porque se a criança, vamos dizer que a mulher fez algum parto em casa, ela fez um parto sozinha, desmaiou, acordou 8 horas depois, com a criança chorando lá, ela vai e mata. Pode ser influência do estado ainda. Ou então ela ficou em casa, a criança ficou na UTI, quando a criança chegar em casa ela mata. Pode ser ainda influência do estado. Então não existe prazo para isso. Tá? O prazo então seria ela cuidar do bebê. Cuidar do bebê. Beleza? É lógico que vai ter que passar por um exame psiquiátrico, psicológico, isso tudo. Beleza? Pessoal? Ela cuidou por um tempo do neném e depois matou. Aí é homicídio. Beleza? Essa parte aqui, leiam no livro, eu vou deixar para a aula que vem, para a gente concluir, mas a aula que vem eu vou mandar para o líder. Quem é o líder? É tu? Tarcísio. Vou mandar para o líder os temas para a gente fazer a apresentação na aula que vem. Como eu falei, vocês vão falar sobre as parafilias, vai dividir 6 ou 7 temas para cada um. Na aula que vem vocês vão apresentar coisas de 5 minutos. Eu preciso que o grupo inteiro estude o seu tema, porque eu vou sortear na hora alguém para falar. Fechou? Você vai mandar outra? Eu vou mandar até amanhã, eu mando. Beleza? Isso aqui é para a aula que vem. Pode deixar chamada aqui. Oi. Foi, parar. Na aula, deixa o Rogério. Pode continuar. Podia ser mais 4 horas, né? Parado. Corninho.